Fala, investidor! Bem-vindo de volta ao canal Bispo Investe. Como é que vocês estão, meus amigos? Olha só, hoje o tema da nossa aula é investimento em renda fixa. Isso mesmo. Olha só, tem muita gente que pensa que investir na renda fixa é só você ir lá e colocar no tal do CDI, CDB, não é verdade? Muitas pessoas acham que tá tudo certo. Eu vou lá, coloco no CDI, CDB e eu vou ganhar, eu vou rentabilizar o meu dinheiro de uma forma eficiente. De fato, as pessoas que já fazem isso estão muito à frente da maioria das pessoas que mal sabem o que significa um CDB ou um CDI. Muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda guardam dinheiro na poupança, sendo que a poupança ela perde, ela deprecia o valor do seu dinheiro. Então, não recomendo você guardar dinheiro na poupança, tá? Ainda assim é melhor do que guardar embaixo do colchão. E acredite se quiser, tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão também. Então, olha só, eu preparei uma aula especial para você de renda fixa, com uma apresentação, com slide, tudo bonitinho para a gente fazer igual quando a gente está lá na escola, na faculdade, que o professor está ensinando você de uma forma didática e bem elaborada. Eu fiz um trabalho muito bacana aqui. O meu objetivo é trazer um produto, um trabalho de qualidade para vocês, de forma totalmente gratuita. E você me ajuda como? Deixando o like e se inscrevendo no meu canal. Isso me ajuda bastante. E claro, se você gostar do conteúdo, compartilhar para seus familiares, para seus amigos, para as pessoas que realmente precisam. Na verdade, todas as pessoas precisam fazer investimento, elas precisam disso na vida delas. A gente precisa mudar a cultura do nosso país, tá bom? Então, olha só, eu vou ensinar vocês agora o que você precisa saber para fazer um investimento na renda fixa. Eu vou falar sobre os tipos de investimento, sobre produtos, sobre modalidades e, claro, eu vou mostrar para vocês como você deve montar uma carteira na renda fixa de forma profissional, tá bom? Para você realmente conseguir, por exemplo, bater o CDI, que já é uma rentabilidade muito boa. E se proteger contra. O nosso país é um país que toda hora está questão inflacionária, taxa de juros, crises econômicas, se proteger contra tudo isso. Se você souber diversificar sua carteira na renda fixa, você vai ter tranquilidade para o seu patrimônio crescer ao longo dos anos, tá bom? E por que que é importante você investir na renda fixa? Vocês sabem, o canal aqui a gente investe em renda variável, principalmente em ações de boas empresas. Se você não conhece o canal, eu convido você a assistir os vídeos que já foram postados. Tem algumas playlists muito interessantes, onde a gente usa análise técnica, análise fundamentalista. Nós gostamos de renda variável porque tem um potencial maior, porém, investimento a longo prazo, onde a gente constrói uma carteira previdenciária. E a renda fixa é importante para você colocar o seu dinheiro, por exemplo, para uma reserva de emergência, para um objetivo de médio prazo, por exemplo, a compra de um apartamento, a compra de um carro, uma viagem, seja lá qual for o seu planejamento. Principalmente para você ter uma reserva de emergência, você precisa também ter dinheiro na renda fixa. E a renda fixa, ela compõe parte da nossa carteira previdenciária também. Então, é importante você conhecer. Beleza? Sem mais delongas, já vem para a tela do computador. Bom, pessoal, vamos lá. Entendendo a renda fixa, vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui sobre as modalidades, os produtos e, claro, sobre a segurança, que é muito importante, tá? Pessoal, o que é a renda fixa? A renda fixa é uma categoria de investimentos, né? Onde você sabe, no momento da aplicação, qual vai ser a sua rentabilidade. Você consegue calcular o seu retorno. Isso é muito importante porque isso traz previsibilidade para você, né? E quando você investe na renda fixa, o que você está fazendo basicamente? Emprestando dinheiro para quem emite, né? Ou seja, pode ser o governo, pode ser o banco ou pode ser empresas. Você recebe juros por isso. Pessoal, nós brasileiros, eu falo nós, a maioria, porque todo mundo já passou por isso, dívidas, dívidas e dívidas. Nós sempre pagamos juros, né? A gente pegava emprestado o dinheiro. Mas agora você que está aqui comigo, você é um investidor. Você empresta o dinheiro agora, então você recebe juros. Quais as principais características? Você tem a previsibilidade de retorno, você tem segurança, ou seja, os seus investimentos eles são muito mais seguros do que renda variável, que no caso são as ações, porém a gente sabe investir com segurança na renda variável também, tudo depende de estudo e planejamento, tá?
Você tem produtos e prazos, você vai definir de acordo com o seu planejamento, tá bom? E você fica protegido contra oscilações do mercado. Bom, os títulos, eles têm algumas modalidades. Podem ser pós-fixados, ou seja, eles vão render conforme um indexador. Esse indexador, ele é atrelado à economia do país, beleza? Então pode ser a Selic, que é a taxa de juros, você sempre ouve aí, Copom aumentou a taxa de juros, diminuiu a taxa de juros. A taxa de juros, ela é muito importante para a economia do Brasil, para controlar a inflação, né? Enfim, uma ferramenta que o Banco Central utiliza. E também CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, você ouve muito sobre isso, caixinha que rende 100% CDI. O CDI, ele tem a rentabilidade, falando em porcentagem, muito próximo da Selic, tá? A Selic hoje está em 15%. Bom, nos pós-fixados você pode investir no Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, que eu vou explicar para vocês, mas é um título do governo, e o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. No caso aqui dos pós-fixados, exemplo, 110% do CDI, 105% do CDI. Até na renda fixa, você tem que tomar cuidado com algumas promessas altas que às vezes eles colocam, tá? Os bancos, alguns bancos menores, eles têm risco, mas eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da apresentação como você vai se proteger, tá bom? Você tem também o pré-fixados. O que que é o pré-fixado? Pré-fixado é a taxa que já é definida no momento que você empresta o seu dinheiro. Então, um exemplo aqui, né? O Tesouro pré-fixado em 10,5% ao ano. Você sabe que vai receber exatamente 10,5% ao ano. E o CDB, que é o título bancário, né? Pré-fixado, por exemplo, em 11%. Eu investi mês passado num CDB do banco BTG, pagando 16,5% ao ano, uma rentabilidade fantástica. E eu vou explicar para vocês no final do vídeo por que que você deve diversificar. Porque quando a taxa de juros ela sobe, uma modalidade rende mais. Quando ela cai, a outra modalidade rende mais. Então você precisa fazer um equilíbrio, eu vou explicar para vocês, tá bom? E nós temos os híbridos. O que que são os híbridos? Eles misturam a taxa fixa, no caso, o pré-fixado com o pós-fixado. Então você pode ter, por exemplo, o Tesouro IPCA+. O IPCA é o índice de preço ao consumidor, ele mede a inflação do país, tá? Então você pode receber a taxa de inflação, que hoje está em torno de 4,5%, perto de 5%, mais uma porcentagem pré-fixada, como no exemplo aqui, 5,5% ao ano. Então, você recebe a inflação mais essa taxa fixa. Eu vou explicar também para vocês por que que é importante a gente também diversificar nessa modalidade. E você tem o CDB e IPCA+ também. Por exemplo, aqui no exemplo, mais 4,5% ao ano. Os bancos também fazem emissão desses títulos híbridos, tá bom? Tipos de produtos da renda fixa. O que que nós temos? Nós temos o Tesouro Direto, que é emitido pelo governo federal. Quando você empresta dinheiro para o país, né? Quando você compra título do governo, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Então, ele pode ser Tesouro Selic, que é ideal para reserva de emergência, ele rende a taxa de juros Selic, né? 15%, nós estamos em 15%, e ele tem uma liquidez muito, muito rápida, muito disponível. Isso nós vamos ver mais para frente, tá? Você tem o Tesouro Pré-fixado, que já tem a rentabilidade conhecida, por exemplo, Tesouro com vencimento 2028, Tesouro Pré-fixado, rendendo Selic. Você já sabe exatamente qual a porcentagem que você vai receber. E o Tesouro IPCA+, que protege contra a inflação, beleza? Você tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a gente empresta dinheiro para instituições financeiras. Pode ser pós-fixado, geralmente 100 a 120% do CDI, pré-fixado, taxa definida na contratação, híbrido, que é o que eu expliquei para vocês no slide anterior. E tem as letras de crédito também, que é a letra de crédito imobiliário e agrícola, LCI e LCA. O que que elas são muito interessantes, por quê? Porque elas são isentas de imposto de renda para nós, pessoas físicas. Elas estão disponíveis na modalidade pré e também na modalidade pós-fixada e tem a garantia do FGC
de R$ 250.000 por cada CPF, que eu vou explicar para vocês também o que que é a garantia da FGC. Quando você investe nessas letras de crédito, você está fomentando eh, o setor imobiliário e o setor agrícola do país, tá bom? Fundos de renda fixa. Também é muito interessante você analisar fundos de renda fixa, por quê? Porque eles têm gestão profissional de carteiras com várias estratégias e eles podem investir tanto em públicos como privados. Aí você tem que estudar qual título de renda fixa você quer investir. Eu, por exemplo, invisto hoje num título de renda fixa que é gerido pela Asset do Itaú. Esse título de renda fixa, né? O que que ele faz, esse fundo? Ele investe em debentures, que é logo o próximo tópico aqui, que são as debentures incentivadas. As debentures, elas são títulos de dívida emitidos pelas empresas. Podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas e oferecem isenção fiscal. Só que as debentures, se você for investir por conta própria, você tem um risco maior. Por quê? Porque você está emprestando para alguém que tem dívida, tá bom? E nos fundos de renda fixa, vai ter um profissional que tem um gabarito muito melhor para poder coordenar isso. É importante você diversificar, beleza? Bom, nós temos também os CRIs, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eles são títulos ligados ao setor imobiliário, assim como tem o CRA, que é ligado ao setor do agronegócio, e geralmente é focado em investidores mais qualificados. O que que é um investidor qualificado? É um investidor que ele tem investimentos superiores a 1 milhão, tá bom? Então, assim, a gente chega lá um dia, beleza? Então, não se apega muito a esse tipo de investimento, não. Segurança é muito importante e para isso nós temos a garantia do FGC. O que que é o FGC? Olha só, o FGC, ele é um fundo garantidor de crédito, é uma entidade privada e ela protege os investidores no caso de falência, ou seja, instituições financeiras. Então, por que que a gente investe mais em títulos bancários dos grandes bancos, dos bancões? E eu estou falando isso para você que já tem mais do que R$ 250.000. Você deve priorizar esses bancos, Itaú, Bradesco, Santander. Os títulos desses bancos, a chance desses bancos quebrarem é muito pequena. Agora, se você for investir, por exemplo, no cofrinho do PicPay, do Mercado Pago, de uma fintech, que é uma empresa que ainda está em desenvolvimento, passando de R$ 250.000, você pode comprometer a segurança do seu investimento. Porém, até R$ 250.000 você pode investir tranquilamente em qualquer um dessas empresas, desses bancos, porque você tem a garantia do FGC de até R$ 250.000 por CPF em cada instituição, tá bom? Então vamos lá. Limite de cobertura até, como eu falei, 250.000 por cada instituição, válido para investimentos na mesma instituição financeira, para o valor total, beleza? Produtos cobertos pelo FGC, você tem os CDBs, os LCIs, os LCAs. Alguns produtos não são cobertos pelo FGC. No caso do Tesouro Direto, as debêntures não são, os CRIs e os CRAs e nem os fundos de investimento. Então, a gente faz uma diversificação e fica muito atento com isso aqui. Porém, o Tesouro Direto, ele é um dos produtos, apesar dele não ter segurança pelo FGC, ele é um dos produtos mais seguros do país, porque você empresta o seu dinheiro para o governo. A chance do Brasil, do país quebrar, ela existe, até porque nós temos um país que está sempre em crise. Mas ela é muito, muito remota e muito, muito pequena. Por quê? Porque o governo ele pode imprimir dinheiro. Isso mesmo, sabe que ele pode imprimir o dinheiro para pagar você? Só que quando ele faz isso, todo governo que faz isso, a inflação aumenta. Então, eles não querem fazer isso. Mas para isso entra a nossa diversificação. Quando eu falo para você que você tem que comprar parte investir em parte, por exemplo, do seu dinheiro atrelado ao IPCA, é justamente por isso. Se a inflação subir porque o governo está imprimindo dinheiro, você está recebendo IPCA pela inflação e mais uma taxa pré-fixada. Então, o seu poder de compra, você não perde ele. Porém, essa diversificação é importante e eu vou mostrar para vocês aqui no final, tá? Liquidez dos investimentos. O que que é liquidez? As pessoas falam muito. O que que é liquidez? Bom, quando você tem um apartamento, um exemplo, você tem um apartamento de R$ 300.000.
Se você precisa desse dinheiro amanhã, você consegue vender esse apartamento em 24 horas? Muito difícil, né? Então, ele é um produto de baixa liquidez. Você não consegue colocar a mão no seu dinheiro facilmente. E nos investimentos aqui não é diferente. Você tem que saber onde você vai investir. Por exemplo, uma reserva de emergência, ela deve ter liquidez imediata. Você precisa desse dinheiro na hora que você tem uma emergência. Então, produtos de alta liquidez, Tesouro Selic, você empresta para o governo, se você precisar do dinheiro, no dia seguinte ele está na sua conta. Então, ele tem liquidez imediata. Para uma emergência, você resgata ele com um dia. Fundos, CDBs de grande banco, como por exemplo o cofrinho lá do seu banco. Quando você coloca dinheiro lá, se você resgatar, ele é imediato. Na mesma hora ele cai na sua conta, tá bom? E os fundos de renda fixa com resgate D mais zero, que é dia mais, D é o dia, né? E o zero no mesmo dia, mais um dia seguinte, mais dois dias. Essa é a nomenclatura do D. D mais um, dois, três. Média liquidez, você tem tesouro pré-fixado IPCA+. Por quê? Porque, por exemplo, IPCA+, ou pré-fixado, dependendo da situação, você tem alguns dias para ter esse resgate, tá bom? Então é uma média liquidez. Ele é rápido, mas não é imediata. CDBs com carência, alguns LCIs, LCAs e baixa liquidez são as LCIs e LCAs de longo prazo, CRIs, debêntures. Importante também você entender uma coisa. Tem alguns investimentos pré-fixados ou mesmo pós-fixados que tem vencimento e você só resgata o dinheiro na data do vencimento. Então você tem que ficar atento nessa questão de investimento. Títulos que eu vou investir com vencimento para 2030. Antes de 2030 você não resgata esse dinheiro, tá bom? Então fica atento com isso. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade também. Comparativo aqui de risco, retorno e liquidez. Então, principais considerações aqui: menor risco, tesouro direto, CDBs de grande banco, maior retorno de potencial, CRI, CRA, debêntures incentivadas. Por quê? O risco é maior, mas o retorno é maior. Melhor liquidez, Tesouro Selic, alguns CDBs. Equilíbrio, diversificar entre diferentes produtos conforme o seu perfil, o seu objetivo. Então, a gente vai colocar sempre um pouquinho em cada caixinha, para que você tenha essa diversificação, você equilibre isso em relação a risco, retorno e até mesmo a liquidez. Bom, a conclusão aqui da nossa conversa. Previsibilidade é o foco, né? É o principal diferencial da renda fixa. Ele permite um planejamento financeiro mais seguro. Se você quer comprar um apartamento daqui a 2 anos, a renda fixa é o local que você tem que investir o seu dinheiro, porque você tem a previsibilidade daqui a 2 anos você ter X valor na sua mão. Segurança varia entre os produtos, tá? O investimento mais seguro, a renda fixa em relação à renda variável. Você tem que ter um conhecimento? Tem que, mas a chance de, por exemplo, quando você investe em ações, uma empresa sofreu uma crise muito grande e até mesmo vir à falência, você perde dinheiro junto com ela, porque você é sócio dela, tá bom? Mas, como eu ensino para vocês aqui, se você conhecer as empresas que você investe, você vai ter tranquilidade também. Uma carteira de investimento ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter produtos adequados ao seu perfil e ao seu objetivo. Então, primeira coisa que você tem que fazer antes de investir é conhecer o que você quer, qual é o seu perfil, aonde você quer chegar, tá? Aqui no canal nós temos uma carteira previdenciária. Qual que é o objetivo? Daqui a 20, 25 anos, aposentar, ter o dinheiro trabalhando para a gente, viver uma vida mais tranquila, ter paz, ter tranquilidade. Esse é o objetivo, no caso do longo prazo, tá bom? E a diversificação vai trazer maior segurança para você, beleza? Então, vamos finalizar aqui agora que eu quero falar rapidamente com vocês sobre a montagem da carteira, que é muito importante. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam resumidamente sobre os investimentos na renda fixa, eu sugiro que vocês estudem cada tópico desse daqui, é importante. Como que você vai montar a sua carteira? Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Né? Traça o seu objetivo, como eu falei. Por que diversificar? Porque o país, a taxa de juros do Brasil, ela oscila muito. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a taxa de juros, a taxa está em 15%, a taxa Selic. Se você investe hoje em CDI, que são os pós-fixados atrelados à taxa de juros,
você tem um ótimo investimento, certo? Porém, a taxa de juros, por exemplo, ela vai começar a cair, ou melhor, a tendência e as projeções é de que ela venha no ano que vem cair para 12, 12,5%. O seu investimento nos pós-fixados, eles vão cair também. Então, para isso você tem um pré-fixado, que você vai pré-fixar. Então, hoje, se você comprar um título a 16% ao ano, caso a Selic caia para 12,5%, você tem o seu pré-fixado a 16%. A sua rentabilidade não perde. A mesma coisa ao contrário. Se você investir hoje num título pré-fixado a 12, 13% ao ano, por exemplo, e a taxa Selic subir para 20%, você vai ganhar muito mais no pós-fixado, atrelado ao CDI, porque o CDI ele está atrelado à taxa de juros, ele é muito próximo da taxa de juros. Então, o seu pós-fixado ele rende mais e o seu pré-fixado menos. No meio disso, nós temos o IPCA+, que é a inflação mais uma taxa de juros pré-fixada, que em conjunto garante o seu poder de compra. Então você precisa fazer um estudo e uma diversificação. Por exemplo, eu vou colocar 40% no pós-fixado, eu vou colocar 25% no pré-fixado, eu vou colocar 20% no IPCA+, no Selic, no Tesouro, CDB. Você vai diversificando. Posteriormente, a gente pode trazer um conteúdo aqui montando uma carteira. A gente faz uma apresentação, como que eu montaria uma carteira, as porcentagens que serão distribuídas. Por quê? Porque em qualquer situação dessa, você vai dormir tranquilo. Se amanhã o presidente falar besteira, se o Banco Central aumentar ou diminuir a taxa, os seus rendimentos eles vão estar equilibrados. Beleza? Recadinho final aqui. Vem fazer a cotação do seu seguro. Você que tem um patrimônio, um veículo, obviamente, o seu carro é um patrimônio, apesar dele ser, eu sempre falo, ele é um passivo porque ele tira o seu dinheiro, né? Mas ele é um patrimônio e ele precisa ser preservado. Então, eu tenho uma corretora, né? A corretora Bispo e Barros. A gente faz o seguro do seu carro ou uma proteção veicular, produtos regulamentados pela SUSEP. Você vai gostar bastante, me chama para fazer uma cotação, tá? Eu deixo o link aqui na descrição, no comentário fixado também, para a gente poder fazer uma proposta, conversar. Tá ok? Espero que esse vídeo realmente venha ajudar você, você que quer aprender mais sobre a renda fixa. Tem muitas pessoas que não têm interesse em renda variável e esse conteúdo aqui eu tenho certeza cara, é uma aula completa para você se desenvolver e cuidar do seu patrimônio. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem. Obrigado. Até mais.